Olá, sou Sebastião Ferreira, estamos aqui no canal Olhando para Si. Hoje iniciamos uma nova etapa, uma nova fase do nosso canal, com uma nova proposta para todos nós. Nós vamos falar sobre a religião, a religiosidade, como eu anunciei no último vídeo, anunciando esse novo vídeo. Então nós vamos falar da religião, da religiosidade, nós vamos falar da existência de Deus, nós vamos falar de toda a estrutura que envolve a criação, nós vamos falar do Velho Testamento, do Novo Testamento. Nós vamos iniciar assim uma fase em que nós vamos dar uma mordida no real. O que é uma mordida no real? Nós vamos analisar todos esses fatos da existência da religião, de Deus, de uma forma racional. Não é uma nova religião, não é uma nova doutrina. Simplesmente nós vamos analisar os fatos à luz da razão, à luz da lógica. Nós vamos somar 1 mais 1 e vamos ver se vai dar 2. Se não der 2 é porque não é real, não é verídico, não é lógico. Então nós vamos falar, para iniciar o nosso vídeo, nós vamos começar a falar da existência de Deus. O que é Deus? Esse Deus que é tão falado, ele está na boca de todos os seres humanos, praticamente de todo o nosso planeta, de formas diferentes, mas está aí. Meu Deus, se Deus quiser, Deus há de ajudar, Deus proverá, nós ouvimos tanta coisa. Então, nós vamos, dentro desse vídeo, nós vamos esclarecer sobre esses fatos. Quem é esse personagem? Qual é a utilidade de Deus em nossas vidas? Nós vamos entender o que é a divindade. Eu estou falando aqui para aqueles que acreditam, têm fé, e também estou falando para aqueles que são céticos e não acreditam, para que possamos entender que nós vamos andar com a ciência, a religião e a filosofia no meio, intercalando, fazendo uma ponte entre as duas, explicando racionalmente toda essa estrutura de fé da entidade divina, da divindade para nós. Então, antes de iniciar, eu gostaria de pedir a vocês que fizessem a inscrição no nosso canal, para que a gente possa continuar o nosso trabalho. E também eu quero pedir para vocês que vocês acionem o sininho, para que vocês possam continuar recebendo as nossas notificações. E também, vocês podem também, no final do vídeo que nós temos, vocês podem fazer os seus comentários, suas perguntas, que eu estarei aí predisposto a responder e conversar com vocês. Então vamos iniciando o nosso vídeo falando da existência de Deus. O que é Deus? Dentro de todas as filosofias as quais eu já pesquisei durante esses anos todos da minha vida de estudo dentro da parte da teologia doutrinária de todas as religiões, a resposta mais coerente, racional e lógica que eu encontrei, embora todas as religiões dão uma definição de Deus, mas um Deus místico, um Deus dogmático. E a resposta que eu encontrei, bem lógica, bem racional, foi dada pela doutrina dos Espíritos, quando no livro dos Espíritos Kardec faz a primeira pergunta aos Espíritos: o que é Deus? E lá está. Veja bem, não estou falando aqui para que vocês, induzindo vocês ao Espiritismo, absolutamente. Só estou mostrando para vocês que lá tem as respostas para esta pergunta. O que é Deus? A resposta foi muito simples e bem objetiva. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Vejam bem, inteligência suprema, ele é definido como uma inteligência. Então eu gostaria que nós temos que entender, não que eu não gostaria, entendesse que Deus não é uma pessoa, Deus não é um espírito,
Deus não está sentado num trono, Deus não é uma entidade humana, ele não é uma entidade humana, ele não é um espírito humano. Deus está acima da nossa compreensão, daquilo que a nossa escala de evolução possa compreender e entender. Ele é a causa primária de todas as coisas. Então tudo que existe no universo, e essa inteligência é a causa primária, ele que iniciou tudo, menos o mal. Eu vou frisar e depois nós vamos lá à frente, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar do bem e do mal também. Então eu quero que todos entendam que Deus é a causa primária de todas as coisas, menos do mal. O mal não pertence à criação de Deus. Depois nós vamos falar sobre isso. Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, é o ponto de partida. Ele é o eixo sobre o qual repousa todo o edifício do universo. Então todo o universo, toda a estrutura do universo, em todos os sentidos. E olha que o universo, podemos dizer que ele é incomensurável, paradoxalmente falando, eterno. Né? Dentro da astrofísica, da astronomia, existe até uma certa limitação de tempo para o nosso universo, com a teoria do Big Bang, com 13 bilhões de anos. Eu creio, essa é a minha opinião, eu acredito que o universo é muito mais antigo que isso, e a ciência astronômica consegue enxergar com os nossos telescópios até 13 bilhões de anos-luz. Por isso que se diz que ele tem 13 bilhões de anos-luz, que seria a expansão do Big Bang. Muito bem. Então Deus, ele é a causa de tudo isso. E Deus existe desde quando? De todo sempre. Deus é eterno. Quando nós começamos a entender que essa inteligência, ela é aquilo que nós chamamos, ela é atemporal. Ela não é física, ela não é uma energia, nós não temos ainda a capacidade de evolução para compreender a natureza de Deus. Nós sentimos que Ele existe, nós sentimos a presença física, assim, nosso físico, dessa inteligência. Mas nós não conseguimos ainda compreendê-la e entendê-la. E Deus, ele é o eixo onde reposa todo o universo. Nós vemos uma frase dentro da Gênese de Moisés, em que foi feita a criação, a obra da criação em 7 dias. 6 dias Deus criou o universo, criou o mundo, e no 7º dia lá está escrito que ele descansou. É até interessante, porque se Deus tivesse descansado um só bilionésimo de segundo, todo o universo desmoronaria. Então, na verdade, é uma forma alegórica em que Moisés colocou lá no princípio da criação, no primeiro livro da Gênese. Ele constitui o princípio elementar, que se julgue uma causa pelo efeito, mesmo quando não se veja a causa. Por exemplo, nós vemos o efeito da existência de Deus. O que é o efeito da existência de Deus? Todos nós, o nosso universo, o nosso planeta, o Sol, as plantas, nós somos o efeito. Mas nós não vemos a causa para esse efeito. É a mesma coisa de um pássaro voando. Um pássaro voando é um exemplo bem simples. E um atirador dá um tiro nesse pássaro. A bala acerta, o pássaro cai. Mas nós não estamos vendo o atirador. Nós não vimos. Mas sabemos que a bala atingiu o pássaro, foi um tiro. Mesmo assim, nós observamos que houve um efeito, que foi o tiro que o atirador deu. E a causa desse tiro foi o atirador. Mesmo não o vendo, nós sabemos que o efeito existiu. Então, se existe um efeito, existe uma causa. E essa causa, ela é real. Então, é mais ou menos por aí esse paradoxo da existência de Deus. Como devemos provar que Deus existe? Né? Essa é uma segunda pergunta também feita lá na obra de Kardec. É interessante. Como podemos provar? Ele responde simplesmente: olhamos ao nosso redor, vemos o que é obra do homem e o que não é. O que não é obra do homem não pode ser obra do acaso, né? Outro princípio igualmente elementar é que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente.
Nós não podemos ver um efeito inteligente sem que cause uma causa inteligente, né? Por quê? Porque nós temos ainda aquela velha... a natureza se encarrega de tudo. E o que é a natureza? A agregação das moléculas, a repulsão das moléculas. Mas para que esse efeito ele pudesse ser constituído, tem que ter uma inteligência. Para a multiplicação celular, por exemplo, do embrião humano ou de qualquer animal. Começa-se a divisão celular de 2, 4, 6, 8 e vai se multiplicando. Como isso é feito? É um efeito inteligente. Então tem que ter uma causa inteligente. Então o que acontece? E essa causa inteligente só pode ser a inteligência suprema de Deus. Por quê? Porque nada não cria nada, nada não é o acaso. Na própria natureza não consegue agregar de uma forma aleatória. Ela tem que obedecer um princípio elementar. Um princípio elementar dentro da física, da química, e toda essa física, ela é constituída por uma inteligência. Então é uma causa inteligência. A construção do universo, ela obedece a uma ordenação muito inteligente. Vamos observar o nosso planeta, por exemplo. Nós estamos no planeta Terra, nesse exato momento, eu estou aqui sentado falando com vocês, e o nosso planeta está viajando a mais de 100 mil quilômetros por hora. Mais de 100 mil quilômetros por hora no movimento de translação em volta do Sol. O eixo do nosso planeta está girando a 1.600 quilômetros por hora. Está gerando nesse instante a força da gravidade, para manter eu sentado aqui nessa cadeira, e o campo eletromagnético para nos proteger dos raios cósmicos vindo na direção do Sol e das estrelas. E esse campo magnético é gerado pelo giro do planeta. E toda essa ação é por acaso? Ela obedece o quê? Uma força mecânica não inteligente? Não. Tem que ter uma ordenação inteligente dentro disso, dessa estrutura. Nós giramos em volta do Sol, o Sol faz um giro em volta do seu eixo, o nosso sistema solar está se deslocando girando em volta da galáxia, né? E a própria galáxia girando, criando sua força gravitacional. Tudo obedecendo o quê? Uma ordenação mecânica inteligente. Vamos pegar um relógio de pêndulo. Aquele relógio que tem aquele pêndulo que balança, ok? Nós vemos aquele pêndulo balançando, marcando os minutos, segundos e a hora, ok? Poderia aquele relógio ser estruturado sozinho, agregado sozinho? Claro que não. Ele obedeceu o quê? A ordenação de uma inteligência que é o relojoeiro. Então o relojoeiro, ele é a causa daquele relógio ter uma mecânica perfeita. O pêndulo balançando, as engrenagens trabalhando. Então nós temos o efeito e a causa. E a causa desse pêndulo trabalhar precisamente é o relojoeiro. Então, nós vamos dando continuação a esse tema. Hoje eu iniciei só para que vocês possam ter uma ideia do que vem por aí, né, do nosso vídeo. Eu vou parar por aqui hoje, né, nessa etapa, e nós vamos dar continuidade falando da existência de Deus. Nós vamos falar dos seus atributos, nós vamos falar profundamente, em cada estágio. À medida que for dando tempo para nós falarmos, nós vamos falando. E eu vou ficar aguardando as perguntinhas de vocês também, as dúvidas que vocês têm. Eu quero mostrar a todos que o Deus do qual eu estou falando é um Deus atemporal. É uma inteligência, é um Deus que não tem nada a ver com dogma, é um Deus que não castiga ninguém, é um Deus maravilhoso. Não tem nada a ver com essas insinuações que são feitas da divindade. Deus está acima de tudo isso que nós podemos entender e compreender. Mas nós vamos basicamente já trabalhando por esse lado. Eu queria já ir encerrando este vídeo e pedindo para vocês também dar uma olhadinha num link que nós temos aí, se vocês estão precisando de alguns esclarecimentos, né, no seu dia a dia, da sua vida. Dá uma olhadinha nesse link que nós temos aí postando, está sendo postado aí, para que vocês possam ter uma condição de vida melhor no seu dia a dia. E assim eu vou pedindo novamente para que vocês façam as suas inscrições
e acione o sininho para receber as nossas notificações. Vamos continuar ainda dentro deste tema para o próximo vídeo, que será ainda por esses dias. Eu agradeço desde já, o meu muito obrigado a todos e até lá.